Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Firô Podcast, um espaço de conversa, bate-papo, conhecimento e de troca, idealizado por quem transforma o mercado imobiliário todos os dias. Eu sou Fabrício Sorondo, sócio-diretor da Firô Souto, host do Firô Podcast, e hoje você vai entender que o mercado imobiliário não é como te contaram a vida toda. A Firô Souto é a maior, melhor e mais bem avaliada imobiliária da cidade de Pelotas. Mas isso não aconteceu por acaso, você vai entender por que eu estou dizendo isso. São quase 4 décadas de muito suor, estratégia e transformação. Agora, a gente decidiu definitivamente abrir a caixa preta. Se você quer fazer dinheiro com imóveis, aqui é o lugar certo. Se você quer entender o que diferencia um investidor de sucesso de um investidor comum, aqui é o lugar. Enfim, prepare-se, porque nesse episódio de estreia, nós recebemos nada mais, nada menos do que o fundador da Firô Souto. O homem que transformou a cidade, criou tendências, antecipou movimentos, trouxe desenvolvimento e definitivamente vem mudando o jogo na cidade de Pelotas. Quando ele entra no ambiente, as portas se abrem. Quando ele fala, o mercado ouve. E hoje ele vai falar. Sem mais rodeios, o nosso convidado de hoje é Luiz Henrique Firô Souto, empresário, fundador da Firô Souto, uma pessoa extremamente visionária, presidente do Conselho da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, responsável por trazer para Pelotas mais de 30 empreendimentos ao longo da sua jornada. Ele, que com sua visão impactou nada mais, nada menos do que a vida de mais de 45 mil famílias, alguém que é apaixonado e respira mercado imobiliário todo o dia há quase 40 anos. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique Firô Souto. Fabrício, só o fato de ser chamado de Luiz Henrique me lembra a minha mãe, quando ela me chamava com esse tom, assim, Luiz Henrique, eu já sabia que o problema era grande. É um prazer estar aqui hoje, inaugurando essa passagem do Firocast, né? E com as tuas palavras a gente vai passando um filmezinho assim, na cabeça e verificando tudo que a gente fez ao longo desses anos. Será um imenso prazer esse bate-papo, vai ser uma alegria muito grande estarmos aqui falando sobre o mercado imobiliário. Legal, Henrique. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Tenho certeza que vai ser uma experiência única para mim e para todos que vão estar nos assistindo hoje à noite. Hoje à noite, hoje de manhã, hoje de tarde, em qualquer horário, porque eu não sei em que horário que as pessoas estão assistindo. Vai ser muito gratificante, então, para todas aquelas pessoas que puderem te acompanhar nesse nosso episódio de abertura. Bom, nós vamos então já iniciando, querendo trazer um pouco do contexto da tua jornada, né? Então, Henrique, de bancário, o que te fez largar tudo e construir um próprio negócio que, com o passar do tempo, transformou o mercado imobiliário da cidade e acabou se tornando a maior imobiliária? Fabrício, em 1981, era jovem ainda, era um garoto, né? E naquela época eu trabalhava em banco, comecei a trabalhar em banco e saí de um banco, rapidamente fui para outro banco, fui gerente de banco com 6 meses depois de ter entrado. Tive umas oportunidades muito boas de aprendizado no mercado financeiro, mas eu só resolvi ser profissional autônomo quando um dos bancos que eu trabalhava, que era uma passagem muito importante, talvez a grande maioria das pessoas ainda não lembrem disso, mas era o Banco Maisonave. O Banco Maisonave quebrou e eu fiquei trabalhando no Banco Meridional. E no primeiro contra-cheque, eu era gerente, e veio o contra-cheque dizendo salário X reais e comissão por função X reais. Então, estou chutando aqui, Fabrício, eu ganhava 6 mil cruzeiros novos na minha função, e se eles me tirassem de gerente, eu passaria a ganhar 3 mil. Quer dizer, então eu não poderia... O meu pensamento ao longo do tempo foi, eu não posso depender do banco para tomar conta da minha vida. Eu tenho que dar o passo seguinte. E sempre gostei muito da venda. Eu trabalhava em banco, mas eu vendia produtos. Então, sempre fui muito ligado à venda. E tive uma grande oportunidade de, naquela época, verificar que o mercado imobiliário era uma coisa que me agradava muito. Tinha amigos que trabalhavam no mercado imobiliário. Fui me certificar de como funcionava e vi que ali eu tinha uma grande possibilidade, um grande momento para que eu crescesse na vida
e desse certo. Porque eu sempre, com 21 anos, Fabrício, 22 anos, a gente fica muito no... Será que eu vou dar certo? Será que eu consigo? Será que eu posso? E naquele momento eu tomei a atitude de abrir a Recanto Imóveis, né, que hoje se tornou a Firosoto. Então tudo começa com Recanto Imóveis, é isso? O primeiro nome foi esse. O primeiro nome E quando é que teve a virada do nome, Henrique? Foi em 1989, quando eu tive a oportunidade de comprar a sede na Gonçalves Chaves até hoje, né? Naquela época, o centro de Pelotas era Andrade Neves e 15 de Novembro, praticamente. O restante era centro, mas não tinha movimentação. Tudo acontecia por ali, na Andrade Neves e 15 de Novembro. E eu vi essa oportunidade, Fabrício, eu tinha pouco dinheiro para comprar aquela casa. Quando eu comprei aquele imóvel, eu sentei tipo 10 horas da manhã e fiquei pensando assim, durante acho que 2 horas, 2 horas e meia, sentado sozinho, porque não tinha quase movimento na Gonçalves Chaves, e disse, olha que grande negócio eu fiz na minha vida, porque isso aqui vai ser o futuro. Eu acho que essas ruas aqui irão se transformar no centro de Pelotas. E realmente eu estava certo hoje, há muito tempo, né? Mas foi ali que realmente foi a virada, onde a minha agência de publicidade disse temos que trocar de nome porque tem Recanto, tem isso, tem aquilo. Os nomes eram muito parecidos, muito similares, né? E aí eles inventaram essa de colocar o meu sobrenome dentro da empresa. Eu fui muito contra na arrancada e depois aceitei. Entendi. Então, o próprio local da empresa já mostrava uma certa tendência de visão, de enxergar que aquilo poderia se transformar num fluxo que hoje se transforma, e realmente a cidade hoje tem grandes vias de deslocamento, e a Gonçalves Chaves, que é o endereço da Firosoto, se transformou nela. Mas então, você já viu uma tendência, né, naquela época, mas quais foram as tendências que você já enxergou? Qual foi a maior aposta que tu fizesse que deu certo? Já tivemos um primeiro caso aqui. O que mais tu lembra ao longo da tua vida de ter percebido? Ei, eu acho que isso aqui é uma oportunidade, mas tem um risco, mas eu acho que vale a pena correr. Especificamente, assim, a minha vida sempre foi voltada, muitas vezes, eu acho que, só para lembrar, Fabrício, eu tive casa de câmbio, eu tive casa de turismo, eu tive, sabe? Eu sempre olhei para mercados com possibilidades de ganhar um bom dinheiro, de fazer a coisa certa, de fazer a coisa correta, porque a gente sabe que tem empresas que duram 6 meses, 1 ano, 2 anos. Uma empresa que fica 39, vão fazer 40 anos o ano que vem, é uma marca de Pelotas, assim, eu sinto, né? É uma presença que a gente tem aqui. Mas eu acho que a grande visão ao longo dos anos, nas minhas experiências, foi eu tive bons relacionamentos, e eu acho que isso é fundamental. Ninguém é bom sozinho. Eu acho que nós todos temos que ter bons advogados, bons contadores, bons gestores. Sabe? A nossa volta tem que ser formada de grandes parceiros, de grandes profissionais que possam fazer aquilo que tu desejas fazer, aquilo que tu pensas fazer, e que possam te dar outros caminhos também. A complementariedade, né, Henrique? Ninguém anda sozinho. Tenho absoluta certeza. E acho que uma das coisas que mais me fez crescer foi exatamente estar nas minhas escolhas, escolher as pessoas certas para andarem comigo. E tendências que tu tenha enxergado ao longo do tempo que se transformaram em apostas que realmente viraram sucesso. O que tu poderia compartilhar com a gente? Eu não me lembro bem o ano, mas acho que as oportunidades que surgiram eu sempre trabalhei, vamos dizer assim, Fabrício, a Firo começou como vendas, eu não trabalhava com locação, eu não gostava de trabalhar com locação, não gostava de trabalhar com condomínios, né? Eu achava que vendas era tudo. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar com locação. Parte das imobiliárias abrem assim, né, Henrique? Pensando como venda e o tempo vai mostrando um caminho. Começamos com venda, passamos à administração de locação, depois passamos à administração de condomínios, acabamos comprando algumas carteiras naquela época, começamos a crescer, a melhorar, começamos a verificar que o grande caminho era sempre mudando, sempre mudando. E chegou, Fabrício, há pouco tempo atrás, eu posso te dizer que em 2008, 2009, né, nós começamos a pensar diferente porque vimos que o mercado iria mudar na construção civil,
né? Passou a vir o advento do Minha Casa Minha Vida, e começaram a surgir construtoras novas chegando em Pelotas à procura de terreno. E nós, como temos a informação, nós sempre, ao longo do tempo, a gente sempre fez com que os empresários da construção ganhassem dinheiro, porque a gente dava a informação, dizia o que era para construir, dizia o produto, dizia isso, dizia aquilo. Mostrava o caminho. E ficava com a comissão. Só com a venda. E muitas vezes, na hora do produto, a comissão era dividida porque tinha mais uma, mais duas, mais três, mais 5 imobiliárias à venda. Nesse momento, a gente pensou diferente e começou a verificar, olhando para o caixa, sempre olhando para o caixa, a possibilidade de comprar áreas. E ao comprar as áreas, coisa que a grande maioria do mercado ainda não estava olhando, compramos áreas em excelentes localizações, compramos áreas que a gente tinha certeza do desenvolvimento de um produto e começamos a chamar construtores para construir. Nós ficávamos com a venda exclusiva e ainda ficávamos com a permuta do terreno. Então, essa foi uma grande mudança, né? Assim como depois, além da venda, além da permuta, a gente começou a fazer o desligamento junto à Caixa Econômica Federal. Correspondente imobiliário. Correspondente imobiliário. Muita gente não sabe, Fabrício, mas tem um número na Caixa Econômica que nós somos a primeira imobiliária do Brasil credenciada pela Caixa Econômica Federal como correspondente imobiliário. Isso, para nós, é um orgulho. É uma então, chancela, foi uma grande mudança de forma de pensar, parando um pouco de apanhar, porque os construtores são sempre eles que mandam, até hoje. Quem manda é o construtor, ele determina o produto, ele determina o que vai ser realizado naquele momento e ele determina quem vai vender. Passou a se sentar na mesa e construir em conjunto, né? É isso aí. Então, foi uma mudança onde a gente também deixou de só vender. Olha a evolução. Nós vendíamos, passamos a administrar condomínios, passamos a comprar terreno para fazer permuta, depois para desenvolver projeto. Então, isso sempre é uma evolução. E hoje estamos construindo. Quer dizer, então... Passamos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Mas continuamos dando exclusividade, né? Certo. Veja, estamos aqui falando de uma série de passos que foram dados aos seus tempos, né? E, sem dúvida nenhuma, a abertura que a gente fez aqui, Henrique, de falar sobre mais de 45 mil famílias impactadas diretamente pela tua atuação, pela tua visão, tem tudo a ver com essa história das áreas, né? Que isso foi aproximando parcerias com construtoras, desenvolvendo projetos, comercialização de áreas, porque a cidade acabou se desenvolvendo em direção a outros locais e tu também tivesse a visão de enxergar que tinha uma vertente de crescimento para essas áreas até então não tão centrais, porque a cidade passou por um longo período sem lançamentos, né? E na hora que a gente enxerga que vai começar, a gente tem que pensar para que lado essa cidade vai se desenvolver. E está muito bem da tua sacada de enxergar as novas tendências, os novos vetores de crescimento e fazer esses negócios que certamente geraram excelentes frutos para o mercado, para a cidade, para os clientes. Legal. Henrique, mercado imobiliário que nós estamos falando, e a questão é, por que o mercado imobiliário hoje é, vamos dizer, a opção número 1 dos investidores inteligentes? Por que o mercado atrai tanto? O que o mercado tem de sedutor que faz com que as pessoas enxerguem ainda, diante de todas as possibilidades que hoje o mundo oferece, o mercado imobiliário ainda seduz? Fabrício, assim, ao longo dos anos, o que tem sempre me demonstrado é a questão da certeza, da garantia, né? Eu acho que a garantia na aquisição do imóvel, mesmo quando tu compra ele por um preço um pouco maior, sabe-se que, com o passar do tempo, a valorização é de tal forma que a rentabilidade sempre vem. E, além da rentabilidade, eu considero a garantia. É aquela coisa, não é o dinheiro que está no banco, que corre risco, é a criptomoeda que sobe e desce, o dólar que tu não sabe até quando vai ficar subindo e descendo. Sabe, na hora que tu precisa vender, eles te pagam muito pouco, na hora que sabe? Então, o dólar... Eu não tenho dúvida que o mercado imobiliário ele não te traz liquidez desejada e com velocidade. Mas eu tenho absoluta certeza. Se pegarmos até os últimos números do Brasil, foram 19,5%, se não me engano, que subiu o ano passado, né? Foram 12%, 12,5%, 12% de valorização, 6,5%
não, foi 12% de rentabilidade e 6,5% de valorização. É mais ou menos isso, 7%, né? Foi 19%, vamos dizer assim. Eu acho que isso hoje, se a gente analisar uma Selic... Acima de uma Selic, exatamente, né? Que está alta, mas ainda está acima. Mas eu acho que isso é um belíssimo do retorno e, acima de tudo, a maior segurança que se tem em relação ao patrimônio. Tem um filmezinho que roda há muitos anos na televisão, Fabrício, que eu adoro, né? Que é um cantor sendo entrevistado, um cantor das antigas sendo entrevistado pelo Jô Soares, e o Jô Soares faz a pergunta para ele: mas vem cá, com aquele plano Collor lá, o que tu fizesse perdesse todo o teu dinheiro? Ele disse: não, eu continuo rico porque 90% dos meus valores estão em imóveis. Então, eu acho que isso Nelson Gonçalves é o nome daquele cantor antigão. Muita gente também não conhece, mas era do meu pai lá. Mas eu acho que o fator segurança é extremamente importante. Sim, eu vejo, né, Henrique? A questão... Se fala muito de que o investidor de imóveis é um investidor conservador, né? Ele tem um quê de conservadorismo, mas hoje, bem ou mal, o mercado consegue oferecer rentabilidade com segurança. Então, traz para o investidor pilares que são importantes, né? Porque a gente vê tanta oscilação, e nós estando no Brasil, onde tudo é uma surpresa, né? O que hoje é uma tendência, amanhã se desconstrói. Então, eu acho que a diversificação é interessante, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim, acima de todos os males e benefícios, o mercado imobiliário ainda continua sendo o preferido de boa parte dos brasileiros, felizmente. Principalmente em detrimento de algumas operações que com o tempo caíram em desuso, que é a famosa poupança, botar dinheiro na poupança, né? Então, tirou da poupança e vamos aplicar num imóvel, gerar valorização e, quem sabe, rentabilizar com uma locação, enfim. Eu sempre acho, Fabrício, que nós tivemos uma educação muito voltada, infelizmente, para a poupança, né? Nós sempre tivemos aquela coisa dos pais, dos avós: guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro. E o grande segredo é a multiplicação do dinheiro, né? E eu acho que comprar imóveis, vender imóveis, comprar imóveis, alugar imóveis, tu consegue a multiplicação, coisa que na poupança tu nunca vai multiplicar. Então, as pessoas têm que ter essa consciência que o imóvel é a chave, é uma virada, né, para o futuro. Se eu comprar agora, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter rentabilidade, eu vou ter valorização e logo ali eu vou superar qualquer marca que possa ser superada em valores de investimento. Legal, sem dúvida nenhuma. O mercado imobiliário nos desafia todos os dias, mas ele é sedutor e ele é uma excelente oportunidade, sem dúvida alguma. Henrique, vamos falar um pouquinho mais focado em aluguéis, tá bem? A gente acaba lidando no dia a dia com muita gente, proprietários, locatários, enfim, né? Qual é o maior erro que tu percebe que os investidores que são voltados para locação acabam cometendo? O básico para mim é aquele investidor que não olha para o prazo, para a idade do seu imóvel. Esses últimos anos, principalmente em Pelotas, que foi um número assustador. Sem dúvida. Eu posso dizer tranquilamente que eu não, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu vejo do mercado imobiliário, eu não acreditava que nós pudéssemos vender tanto quanto foi vendido. E eu sempre ouço das pessoas: tem gente para comprar tudo isso que está sendo lançado e não para, e não continua. E nós estamos lançando, e tem construtora lançando, e essa semana teremos novos lançamentos, e continua vendendo assustadoramente, porque a gente pega um empreendimento e quando vê 50% foi vendido no dia, 80% vendido no dia. E eu acho que o maior erro dos investidores foi não olhar para a idade do seu imóvel. Por que isso? Porque antigamente a gente tinha vários imóveis de tamanho grande, condomínio alto, não tinha clube nos condomínios, não tinha sacada, não tinha churrasqueira. Isso foram coisas que foram acontecendo no dia a dia. Os empreendimentos passaram a oferecer coisa que os outros não ofereciam, com unidades menores e um preço de locação menor do que os maiores. Quer dizer, então, o que houve? Houve uma transformação das pessoas saindo de um determinado lugar para outro lugar por um preço mais barato ou mais caro, independente disso, mas saíram dos antigos
e a rentabilidade esses proprietários deixaram de ter e ainda ficaram pagando um custo alto de condomínio. Então, eu acho que a gente tinha que fazer uma regra, eu tento fazer essa regra, Fabrício, que um imóvel da minha propriedade ele não pode passar 10 anos. 10 anos ele ainda está novo, eu posso vendê-lo e trocar por um mais novo, talvez menor, por um preço mais caro, mas que vai me dar uma rentabilidade igual, maior e mais perene. Eu terei mais 10 anos aí de rentabilidade. Eu acho que a gente não pode descuidar do imóvel. Assim, mesmo que esteja no centro, bem central, o condomínio se tornou muito caro, né? Os condomínios tinham calefação, a lenha, sabe? Tudo isso prejudicou muito o andamento e isso faz com que o imóvel desocupe se não tiver esse olhar. Sim, a gente percebe, né, Henrique? A gente vê nos grandes centros já acontecendo retrofit, né, que é o processo de tentar revitalizar aquilo que em algum momento perdeu o valor. E a gente percebe a nossa cidade passando por um processo de transição devido ao grande volume de lançamentos, a atratividade mudou de local. E aqueles locais que até então eram locais atrativos, condomínios atrativos, imóveis atrativos, eles perderam muito o gosto e a vontade das pessoas de lá estarem. Eu me recordo de uma passagem, Henrique, nós estamos falando aí de 2009, 2010, quando começou a chegar em Pelotas, por intermédio da construtora Rodobens, que vocês trouxeram para Pelotas, o Terra Nova. E eu me lembro de eu ter pessoas próximas a mim que não tinham imóveis e eu convidá-los a ir até lá, e eles entravam no empreendimento e diziam assim, não dá, é muito pequeno, né? É muito pequeno, não cabe nada. E a gente já começava a conversar com eles na ideia de que, ei, o mercado vai mudar, tá? Nós estamos indo para um mundo de imóveis mais compactos, né? E hoje, né, não é nenhum nem dois que diz assim, nossa, se eu tivesse dado aquele passo naquele momento, teria feito a diferença. Nós vendemos, Fabrício, naquela época, vendemos apartamento por vendemos casa por 60 mil reais. As casas A. Vendemos casa por 60, vendemos casa por 80, 85, e hoje estão vendendo por 500, 450. Né? Então, o que mudou, a família mudou no sentido de eu quero, talvez eu não almoce mais em casa, talvez, sabe? As coisas ficaram mais compactas, a minha cozinha é menor, sabe? A gente almoça no centro, sabe? Então, essa corrida do dia a dia tem que levar o filho no colégio, tem que buscar, tem que levar para o judô, tem que levar para o futebol, né? O inglês. Então, essas coisas todas fazem com que o tempo seja menor dentro de casa. Claro que no fim de semana o condomínio tem que ter essa infraestrutura de piscina, clube, churrasqueiro, mas, ao mesmo tempo, isso foi uma tendência e que ela não vai parar, tá, Fabrício? A gente sabe, a gente está vendo que São Paulo, que é um marco que nos diz para que lado a gente vai, o São Paulo copia tudo dos Estados Unidos, né, e do mundo. Olha a Vitacom. A Vitacom. Tem apartamentos de 14 metros quadrados, quer dizer, é um absurdo, mas quando a gente fala isso, e é fila para comprar. Não, logo no lançamento, tipo assim, ficou maluco, o mercado está maluco. E aí o tempo veio e mostrou que não. É isso aí. Mas, Henrique, ainda falando sobre aluguel e falando sobre erros dos investidores, eu queria fazer uma reflexão para a gente que vive isso no dia a dia, nessa relação com os clientes, né? Eu acho que existem algumas características dos proprietários que, em alguns momentos, por mais que a gente alerte, por vezes, eles negligenciam, por acreditarem ainda serem sabedores do que é o melhor, tá? E eu trago a linha de assim, alguns aspectos que fazem com que as pessoas não tenham o retorno que mereciam. Apego emocional, eles idealizam precificações equivocadas e não aceitam, porque eu fiquei sabendo que alugaram. A gente tem que respeitar o mercado, né? O mercado ele é soberano, né? Tem algumas pessoas que acabam por quaisquer X valor, não, então deixa o imóvel vazio. Então, são formas que fazem com que a pessoa acabe fazendo com que o imóvel talvez não seja um bom negócio, porque ela está resistindo a se adaptar. Essa falta de adaptabilidade a como o mercado está funcionando me dá a sensação que também acaba fazendo com que o investimento não dê o retorno necessário. Tu enxerga dessa maneira? O que tu ainda complementaria sobre isso? Como tudo, Fabrício, eu tenho alguns clientes, nós temos alguns clientes, né, que têm vários imóveis e, por ter vários imóveis, têm muito dinheiro e não estão preocupados em ter esses imóveis alugados, né, mas acabam perdendo dinheiro, muito dinheiro ao longo do ano, ao longo dos anos, porque não baixaram os seus preços. Né?
Eu acho que aquele que tem 1, 2, 3 imóveis, a grande maioria se adapta mais rápido, Sim, deseja mais mas ainda rápido. assim Ainda a gente tem, percebe algumas quedas de braço que não são inteligentes, Henrique. mas essa queda de braço só demonstra para eles, o passar do tempo, o prejuízo que eles tiveram. Porque ele deixa de alugar um imóvel, por R$2.000, R$2.500, e esse imóvel, o preço dele seria 1.700. Ele passou 3 meses, 4 meses com esse imóvel desocupado, pedindo mais, e faz esse cálculo de 1.700 perdido ao longo de 3, 4 meses, pagando o condomínio, quanto é que ele poderia ter realizado, né? Sim, Então, às vezes eu percebo no dia a dia, Henrique, muitas pessoas querendo fazer conta na ponta do lápis sobre o remunerar a imobiliária, sobre a intermediação, e dizer eu não concordo, né? E ao mesmo tempo dizer, então deixa o meu imóvel desocupado. E dizer assim, opa, onde é que está a inteligência disso? Eu prefiro não pagar um aluguel e permanecer com ele mais alguns meses desocupado. Essa conta não bate, né? E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer com que é um desafio nosso do mercado fazer com que os clientes entendam isso, né? E não tratem isso como uma queda de braço, porque às vezes parece que, não, se eu ceder eu estou perdendo, mas não. eu não sei se a gente tem, Fabrício, esse número específico da idade dessas pessoas que estão brigando em relação a preço. Eu acredito que, por tudo que a gente está vendo hoje, que o proprietário com 30 anos, 35 anos, 38, ele já Tem uma forma de pensar diferente. tem essa consciência que ele tem que alugar porque ele tem o custo. E a pessoa mais velha, aquela que tem vários imóveis, são os imóveis antigos, ele ainda faz aquele cálculo que ele deveria deixar, eu tenho grana para esperar, sabe? Mas ele, na ponta, ele está perdendo. Sim. Talvez seja alguma coisa de idade, nós não medimos isso. Não, né? não temos essa informação estatisticamente através do Mas BI. eu acredito que seja mais ou menos por aí. O jovem hoje toca mais. Entendi. Henrique, já recusasse algum negócio milionário? Fabrício. Por que fizeste isso de sua consciência? Não, eu recusei negócio milionário e claramente porque eu não tinha dinheiro para entrar. Quem não desperdiçou oportunidades? Já perdi negócios, infelizmente, que teve alguns outros negócios que eu deixei de participar porque eu não tinha certeza que esse negócio seria forte, firme para nós. Mas os grandes negócios que eu perdi realmente foi porque eu acho que a gente tem que fazer a empresa forte e a empresa tem que estar capitalizada para poder olhar para o mercado e participar. Quando eu fiz aqueles negócios dos terrenos, eu tive muita sorte mesmo, tive essa visão, mas muita sorte de as pessoas ainda não estarem com o olhar virado para lá. E eu consegui comprar áreas com prazo, consegui áreas, sabe? E fui comprando e assim nós fomos e deu certo. Tá? Mas eu perdi, sim, negócios muito bons por não ter dinheiro. Isso é uma regra normal da vida, não tem como fugir. Mas o trem passou de novo, Passou de novo. O trem sempre passa novamente, né? Mas tem aquela mesma coisa, assim, Fabrício. Surgiram várias outras oportunidades que eu não gostava, não entrei, porque não confiava nas pessoas. Aí eu volto àquele assunto de nos cercarmos de bons profissionais para que os resultados sejam bons parceiros, para que o resultado sempre venha seguro e forte, entendeu? Mas é interessante, né? Por mais que a gente tenha os receios, em algum momento trave e sejamos cautelosos, o risco sempre faz parte de quem está querendo ousar, investir, inovar, né? Faz parte da essência de quem está em busca de boas oportunidades correr riscos. Com certeza, com certeza. Eu posso até aproveitar essa deixa aqui, Fabrício, de dizer assim, a gente está projetando dentro de 90 dias, a gente possivelmente tem um novo produto para lançar, que é um produto voltado para pequenos empreendedores, pequenos investidores, né, com uma rentabilidade aí de 1,5, 1,6 garantido num período de 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, 2 anos e 3 meses. Acima do que a Selic tem para nos apresentar hoje aqui nos projetos. É um projeto muito bem, bastante consistente, obviamente vindo de São Paulo, tá, Fabrício? Isso não é uma coisa que a gente esteja inventando. A gente está olhando para aquilo que está sendo feito lá e, obviamente, trazendo a nossa realidade. A nossa realidade. Mas vai ser um
um produto que vai atender muita gente com uma rentabilidade muito acima do mercado, com garantia real. Perfeito. Nós não estamos falando de lançamento imobiliário. A pessoa não vai estar adquirindo nada. Tu não está garantindo uma rentabilidade em cima de um investimento imobiliário. Tá falando de que vai surgir uma oportunidade para investidores capitalizados que tenham interesse de fazer um aporte com uma segurança de um determinado prazo, resgatar seu valor. Dentro do empreendimento. Dentro de um empreendimento. É uma SCP dentro do empreendimento que eles vão ter um resultado extraordinário. Entendi. Vai ser legal. muito bom. Então, isso vamos ficar atento aí que a gente vai acompanhar os próximos passos do que está vindo por aí. Henrique, como a gente está falando de evolução, de tudo que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu queria te ouvir, o que tu entende, quais foram os movimentos mais relevantes que a gente teve no mercado imobiliário nos últimos, vamos botar aí, 10 anos, 15 anos, coisas que até então estavam completamente fora do radar, ninguém estava enxergando, e de uma hora para outra aconteceram e se transformaram em tendências fortes que estão bombando hoje dentro do mercado imobiliário a nível Brasil. Eu acho que na locação, especificamente, a gente teve um advento que foi a Credipago, né? Foi uma grande transformação do mercado, onde a gente sempre pedia um fiador, um avalista, né? Ou uma seguro-fiança, um seguro-fiança, um título de capitalização, todas aquelas garantias tradicionais. E também fomos pioneiros nisso, né, no Brasil, na Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, onde essa empresa, que era uma startup, lançou garantia com cartão de crédito. E isso foi uma revolução no mercado, porque a velocidade da locação ela começou a se transformar de tal forma que realmente quem estava alugando se sentia muito, pô, que bom, eu mesmo posso ser meu fiador com meu cartão de crédito. Eu acho que isso foi uma grande sacada. Obviamente, essa empresa tem um valor gigantesco hoje no Brasil. Hoje chamada Loft, né? Hoje chamada Loft. Mas eu achei isso uma inovação gigantesca. Mas era um risco também, né? Era um baita do risco. Era um risco naquele momento, né? Quando entramos, foram botar o dedo na moleira lá para saber, vocês têm certeza disso? Eu acreditei muito nesse produto, né? Muito. A gente estudou a empresa, estudou a procedência das pessoas que estavam por trás, porque tinha uma grande responsabilidade da Firosoto naquela oportunidade, está lançando isso no mercado e está levantando essa bandeira, né, Henrique? Tinha que dar certo, né? Então a gente foi se cercando disso e principalmente acreditando nas pessoas e acreditando no modelo que estava sendo oferecido. E ele era extremamente disruptivo daquilo que o mercado estava acostumado. E isso nos fez acreditar que vale a pena arriscar. E na sequência surgiram várias outras empresas copiando esse modelo, né? Copiando esse modelo. Não conseguiram chegar aonde eles chegaram, não conseguiram, é um passo muito difícil. Né? Depois veio a digitalização dos contratos, né? A tokenização hoje é uma modalidade muito falada nos grandes centros. Eu acho que aqui na nossa região ainda é bastante embrionário, né? Bastante embrionário. Eu já tentei estudei assim, verifiquei as formas. Já vimos. Já vimos. E acho que os clientes ainda não. Acho que isso aí vai ser uma coisa que vai demorar mais alguns anos aqui para a gente poder bater esse martelo e fazer com que isso realmente aconteça. E acho que a grande modalidade que hoje está fazendo sucesso, Fabrício, é a locação diária, né? Curta duração. Exatamente, a curta duração. Eu acho que vai fazer com que o nosso mercado se transforme bem mais rapidamente também para os investidores, tá? Eu acho que a lucratividade de um apartamento, uma casa, principalmente apartamento em função da logística, né? A gente vai conseguir chegar aí a 1,2, 1,3 de resultado, né? Com 65% de ocupação. Eu acho que isso é uma grande novidade para nós. Entendi. Os últimos anos vêm nos apresentando sucessivas, né? E eu não tenho como não tratar do tema que envolve um pouco da pandemia e um pouco da mudança do perfil que a pandemia nos trouxe de vontade das pessoas. As pessoas passaram a procurar um outro perfil de imóvel, né? E isso foi exclusivamente a partir do advento da passagem da pandemia ali 2020 e 2021. E eu me lembro que em virtude do confinamento, as pessoas perceberam que elas precisavam ter mais espaços,
né? E isso ali, já dentro da própria pandemia, começou uma demanda por imóveis mais amplos, com áreas verdes, com clubes. Não ficar preso. Não porque podia. eu percebi, quando eu estive dentro de casa, a 4 paredes, eu percebi que eu precisava ter uma qualidade de vida melhor. Eu vejo que ali também a gente teve um impacto muito grande na mudança do que os últimos 10 anos trouxeram para o nosso mercado. Para ti que vivencia mercado e gosta de ganhar e nunca perder o dinheiro, né? Que fatores são importantes de serem analisados antes de fazer uma aquisição de um imóvel, para que ele tenha potencial de valorização? O que tu, Henrique, indica que tu olhas e que tu podes ajudar as pessoas a terem esse mesmo olhar? Eu acho que no mercado imobiliário, Fabrício, tem uma básica que a gente não pode deixar de olhar para a localização, para o preço, pela forma de pagamento, né? Se encaixa. Às vezes o preço está alto, mas a forma de pagamento eu consigo, né? E a questão da mobilidade urbana. Eu acho que hoje um dos maiores ativos, a gente bate muito papo sobre isso, é o tempo. Né? O tempo hoje é uma das coisas mais importantes, é o tempo que tu tem para ficar com teu filho, o tempo que tu tem para ficar em casa. Essa questão da mobilidade, ela é fundamental, né? Mas, basicamente, né, Fabrício, falando basicamente, é preço, localização, mobilidade, porque muitas vezes até um pouquinho mais distante na localização, mas tu sabe que lá tu tem o supermercado, tu tem, sabe? A infraestrutura do teu entorno, ela é muito importante. A gente enfrentou muitos problemas. Eu vou dar o exemplo da escola que ficou distante, porque a grande tendência de crescimento da cidade foram os condomínios em direção ao Laranjal, né? Então a cidade um pouco se espalhou para aquele lado e lá vai permanecer. Eu acho que a grande tendência ainda é para aquele lado, onde tem excelentes terrenos. Boa parte dos lançamentos ainda estão acontecendo um pouquinho nessas vertentes que saem da zona central, não tem como não ser. Exatamente. E aí as escolas ficaram no centro, né? As escolas ficaram, então essa questão da mobilidade começou a atrapalhar. Teve uma empresa que olhou para isso e fez uma escola no Laranjal. Quer dizer, pô, muita gente foi para lá. Eu acho que essas coisas assim, o mercado imobiliário, ele merece muita atenção, porque qualquer movimento está nos dizendo alguma coisa, sabe? Qualquer movimento. Se a gente fizer uma análise, ele está nos dizendo alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante a mobilidade dentro desse fato, pelo tempo que tu fica livre para ficar com a família. Tá certo, realmente, né? Tempo é algo que sempre existiu, sempre existirá, mas parece que ele ganhou evidência nos últimos anos, né? Com a aceleração da vida, o agito da vida, a percepção de que eu estou sempre sem tempo e atrasado para as coisas, parece que nós temos que acelerá-lo, né? Ainda esses dias assistia o filme Clique. Sim, né? Com maravilhoso, maravilhoso. Meu filho, né? E a gente às vezes quer acelerar as coisas para chegar lá, né? Assim, mas vamos respeitar o tempo das coisas, né? Talvez a gente, querendo acelerar, a gente pare de desfrutar de coisas que seriam importantes. Então, realmente, tempo hoje é visto como algo que faz a diferença na vida das pessoas. Legal. Henrique, imóvel na planta ou pronto, o que dá mais retorno? Eu diria assim, Fabrício, para o investidor pequeno, ele tem que comprar sempre na planta. Por quê? Porque ele tem prazo para pagar, ele tem uma condição especial para pagar. E se for o primeiro imóvel, tem que ser do programa. Sim, tem o programa Minha Casa Minha Vida. É financiamento, demora 24 meses, a obra está pronta. Taxas menores, né? Mas eu estou olhando nesse momento pela tua pergunta, talvez eu esteja errado, mas olhando para o investidor. Não tem errado, não tem certo, a gente está batendo papo. Para o investidor, vai ter o lançamento da construtora tal, num período que ela vai dar 36 meses para pagar 30% desse imóvel. Quer dizer, então tu vai pagar menos de 1% ao mês, e lá tu vai financiar, e quando tu fores financiar, tu vai morar. Tu sai do aluguel e financia teu próprio imóvel. Eu acho isso uma grande jogada, e acho que tem uma grande... Como foi o Terra Nova.
Dar um exemplo, Moradas, Terra Nova, Terrace, essas unidades todas foram vendidas nessa condição e todos eles estão satisfeitos com o investimento que fizeram. Sem dúvida nenhuma. Mesmo quem comprou à vista, que já tinha dinheiro, tem uma barganha em cima do preço, conseguiu e tem uma rentabilidade maior. Mas quem comprou no prazo, quem comprou com financiamento, hoje está feliz da vida porque mora bem localizado e o imóvel valorizou muito. E a tua resposta, ela merece alguma ressalva se tu estiveres falando sobre a ótica de comprar para investir? Comprar para investir, Fabrício, assim, eu digo, quando eu olho para comprar para investir, eu tenho uma visão diferente em relação à rentabilidade que ele vai me dar. Aí a gente volta para a questão do tripé lá, localização, preço e forma de pagamento, e vejo quanto é que eu posso ter de rentabilidade nesse negócio. Eu acho que o mais importante hoje a gente está atento, porque hoje a gente tem uma Selic de 15%. Mas se a gente teve uma valorização de 13 mais 6, eu estou a 19. Então, eu sempre vou continuar acreditando na valorização do imóvel. Tem outras formas. Eu acho que hoje, com essa taxa de juros que nós estamos vivendo, eu acho que um grande negócio é o consórcio. O consórcio é 15% no período de administração no período, né? Então, vai pagar em 120 meses e vai pagar 15% sobre esse período, 10 anos. Isso é muito pouco. As taxas até subiram um pouquinho agora, estão em torno de 17%, 18% a administração do consórcio. Eu acho que é um bom fator para quem tem uma parcela, para poder pagar uma parcela pequena e depois ser contemplado, depois comprar um imóvel. A grande diferença é que quando tu compras um imóvel tu já está garantindo esse imóvel. Lá na frente, quando tu é contemplado no consórcio, tu vai correr para buscar um imóvel que tenha naquele valor da carta. Então, eu sempre dei preferência para comprar no lançamento, com um prazo maior. Entendi. As pessoas, como sabem que a gente é do mercado, é muito comum, contigo deve ser mais ainda, elas sempre procuram para se orientar. Estou a fim de comprar, tu acha que vale a pena? Essa pergunta ela acompanha a gente diariamente, né? E é um exercício que eu sempre faço tu queres comprar para qual finalidade? Porque é importante que as pessoas entendam, né, Henrique, que um empreendimento ele pode ter um produto, um imóvel, ele pode ter um viés bom para faturar, rentabilizar na venda, e talvez não ser tão bom para locação, ou por vezes ele ter uma taxa de retorno de geração de renda mensal na locação, e talvez não ser um produto tão atrativo para a transação de compra e venda. Então, para mim, além de entender localização, todas as demais características que você sempre falasse, eu sempre assim, tu está pensando em investir, mas tu quer gerar renda ou tu quer vender e faturar em cima? Sempre, para mim, essa é uma pergunta que eu faço a pessoa refletir a respeito disso. Mas é muito importante, Fabrício, porque eu tenho muitos amigos que compraram imóveis e, ao invés de ter ativos, eles têm passivos. Né? Esses imóveis estão gerando prejuízo. Está o IPTU lá, o SANEP, e não aluga, e não consegue vender. Tenho amigos que chegaram... eu sei que tu comprasse um terreno e desenvolvesse um projeto. Eu estou comprando um terreno na rua tal, para fazer tal projeto. Deixa eu ver o teu terreno. Aí eu olhava assim, mas esse teu terreno não cabe isso que tu estás imaginando. A diferença sabe, eu estou nesse mercado, quando eu olho para o terreno, eu já sei mais ou menos o que pode ser desenvolvido naquela localização. E muita gente estava pensando em comprar terreno para fazer uma permuta que nunca iria permutar. Então, eu acho que essa questão de procurar sempre bons profissionais, né, voltando ao mesmo assunto, bons profissionais das suas determinadas áreas, vai construir, pega um bom arquiteto, pega uma boa consultora, um bom engenheiro, sabe? Vai comprar um imóvel, vai vender o imóvel, pegue um bom corretor e questione, pergunta quanto é que vale, faz uma avaliação segura, sabe? Faz 2 avaliações, 3 avaliações, mas tenha a certeza do passo que está sendo dado para não tomar prejuízo. Comprar, simplesmente por comprar, é passivo. A oportunidade é boa, fui. Aí depois, mas passivo. E agora? E agora, como é que a gente faz isso gerar
o retorno desejado, né? E aí fica aquela questão que fica batendo muito na nossa porta o tempo inteiro, né? Como é que se avalia se vale a pena alugar ou vender um imóvel? Vou comprar ou alugo? Vendo ou alugo? O que o mercado faz, né? E a gente sempre diz assim, ei, se você está pensando em investir ou em alugar, ou tem um imóvel e não sabe se vende, vamos entender qual é o potencial desse imóvel para qualquer um dos dois negócios, para esse. Ah, mas eu quero para locação, eu quero investir para locação, legal. Eu acho que quando a gente vai investir para locação, a gente tem que ter um olhar, talvez, que muda um pouco o foco. Qual é o nível de concorrência que esse imóvel vai ter no mercado? Quais são as taxas que esse imóvel acaba tendo que serem honradas caso a gente não alugue? Qual é o volume de pessoas que estão demandando por essa região, por esse perfil de imóvel? Que rentabilidade a gente consegue ter em cima do valor investido? E afinal, vale a pena mobiliar ou não vale? Porque tem muito hoje disso, né? Com o passar do tempo, e principalmente as locações de curta duração, como bem disseste, isso mudou um pouco e as pessoas passaram algumas delas a investir um pouco mais dentro do imóvel para poder gerar uma rentabilidade melhor. Só que às vezes elas acham que isso só tem validade para a locação de curta temporada, e não é. Eu posso garantir, Fabrício, se a gente tivesse, me corrija se eu estiver errado, se eu tivesse 50 imóveis hoje mobiliados dentro de determinadas regiões que buscam isso, não me saia mobiliar tudo, tá? Não, mas investidor, calma. Seriam alugados. Seriam alugados. Daqui a pouco o Henrique disse que é só mobiliar essa casa aqui que vai dar certo. Calma. Não, nós temos alguns empreendimentos que têm muita procura por imóveis mobiliados. Claro que sim. Né? Nós temos uma procura absurda. E muitas vezes o investidor, o proprietário, não quer fazer esse investimento. Né? E isso traz uma rentabilidade maior. Obviamente não são em todos os lugares da cidade, mas especificamente em alguns pontos, aluguel com 20% a mais. Exatamente. Olha, já posso te evidenciar casos maiores do que isso, Henrique. Mas é bem importante dizer isso, e isso talvez seja uma boa alternativa, eu vejo isso como uma boa alternativa, principalmente quando o imóvel está localizado, Henrique, naquele empreendimento que tem uma oferta absurda. Tem uma grande de uma oferta. Então, quer dizer, foi entregue o empreendimento e tu vai ver e 30%, 40% das unidades entregues, todas desocupadas, está todo mundo querendo botar para vender, querendo botar para alugar. É um momento de dificuldade ali, porque está todo mundo sangrando uns aos outros, buscando, né, alugar o meu primeiro, vender o meu primeiro. Então, vá para uma estratégia de diferenciação. Como é que teu produto pode ser diferente? Analisa primeiro se essa região, esse empreendimento tem capacidade de atrair um público mais exigente, um público que queira já entrar com um nível de conforto maior. Mas se isso acontecer, avalia. Coloca na ponta do lápis qual seria uma taxa de retorno, quanto vai investir, quanto tempo vai levar isso para retornar. Invariavelmente, os resultados têm sido extremamente satisfatórios e isso tem demonstrado ao longo do tempo. Legal. Henrique, como é que tu enxerga que hoje é a porta de entrada de um pequeno investidor? Aquele cara que está aqui nos ouvindo e que ele ainda estava muito preso ao sistema financeiro de investimento, ou estava com dinheiro, vai entrar um dinheiro para ele, e ele fica assim, talvez ele não tenha todo o dinheiro, talvez ele tenha uma parte do dinheiro, mas ele está enxergando que o mercado, diante do que a gente está falando, diante do que ele tem consultado, é o caminho. E ele, assim, como é que é a forma adequada dele começar a entrar? E existe alguma forma do imóvel se pagar com o passar do tempo? Porque eu começo tendo que dar um empurrãozinho, mas depois eu consigo fazer essa engrenagem girar e o imóvel se pagar? Como é que tu enxerga isso? Eu tenho, inclusive, amigos que são especialistas nisso, tá, Fabrício? Que eles compraram 5, 6 consórcios, compraram os imóveis com o valor das cartas contempladas e as pessoas que pagam a mensalidade do consórcio. Quer dizer, então, isso é uma maneira. Então, tu tem que comprar uma carta de R$300 mil, 350 mil reais, vai pagar em torno de R$3 mil, né? E na metade vai ser contemplado, supostamente. Uma média, numa questão de tempo médio, né? Compra o imóvel. Pode fazer lance embutido. A gente não vende consórcio, né, Henrique, aqui dentro, mas assim, a estratégia de lance embutido é interessante, pode acelerar esse processo, né? E automaticamente passa a pagar a prestação com o valor da locação. Isso é muito comum hoje
Tem gente que só faz isso. E como financiamento também, né? Com o financiamento também. É que o financiamento hoje, eles estamos vivendo essa situação momentânea, né? Esse momento de taxas mais altas prejudica essa estratégia. Né? Prejudica essa estratégia. Mas a outra forma é essa, né? A outra forma é essa. E tem gente que comprou, Fabrício, terreno, vou dar como exemplo, no Liberdade, fez a casa no Liberdade e alugou a casa, e hoje paga-se tranquilamente a prestação do financiamento e sobra algum retorno ainda para buscar o que pagou pelo terreno. Então, eu acho que oportunidades no mercado imobiliário tem para quem procura, sabe? Eu tenho certeza, se ele vier na Firosoto, se ele for noutra empresa, né, em outro estado, outro lugar, outra cidade, ele vai, se ele procurar um bom profissional, eu tenho absoluta certeza que ele não vai deixar de comprar, sabe? Ele vai ter a oportunidade de comprar, claro que com as suas dificuldades referente à renda. A gente tem que identificar bem aquilo que ele pode pagar. A gente está falando aqui é realmente aquele que quer começar. Isso. Quer sair, quer começar a mexer o ponteiro, né, Henrique? E a gente vê hoje... eu conheço algumas pessoas e eu sei que elas têm até o potencial para isso, e eu instigo. É assim, não é o momento, tem que esperar o momento ideal. E assim, qual é o momento ideal? Tu vai ter que provocar esse momento em algum momento, né? Sair um pouco da zona de conforto e dar esse passo, porque é o primeiro passo. E possivelmente daqui a alguns anos vai dizer por que esse passo não foi dado antes, né? Fabrício, assim, eu não gosto de falar muito do passado, né? Mas no sentido de, na minha época, né? Na minha época era o meu sonho era comprar um imóvel de moradia. Era o meu sonho. Era tão distante esse sonho da minha vida. Eu não tinha capacidade financeira, então era uma distância gigantesca. E antes não existia o que existe hoje de financiamento. As facilidades então, que hoje existem. Eu comprei meu primeiro imóvel com 36 anos. Né? 36 anos. Hoje, com 19, 20 anos, eu vejo as pessoas comprando Minha Casa Minha Vida e morando 2 anos depois. Quer dizer, houve essa possibilidade de quem se organizou, quem paga as contas em dia, quem tem um bom critério de cuidar do seu contra-cheque. Eu só gasto 30%, 40% do que eu ganho, eu sempre tenho um dinheirinho guardado. Então, é muito... quando a gente fala sobre aquele assunto lá, nós somos muito ensinados a poupar. Né? A gente poupava, não multiplicava, outros gastavam aquilo que não tinham. Sabe? Então, essas coisas, assim, quando tu olha para uma pessoa organizada, tu vê o quanto ele pode crescer. É fundamental hoje ter essa visão e ter a certeza que é viável. Hoje tem dinheiro, mesmo que um dinheiro, uma Selic que prejudique, mesmo assim ele compra e ele não perde, Fabrício. Sabe quem é que perde dinheiro? Muitas vezes. Quem perde dinheiro? Quem perde dinheiro é aquele que precisa vender. Sabe, tem aquelas situações que o pai ficou doente, a urgência sempre te mata. É a única vez que eu vejo, são as únicas vezes que eu vejo alguém perder dinheiro com imóveis. É aquele que tem a urgência de vender e aí não tem saída, ele vai botar um preço e o investidor que está lá do outro lado... E o mercado vai definir o preço e ele vai ter que aceitar. Esse perde. O resto, eu não me lembro de alguém que tenha perdido comprando. Legal. O mercado, de fato, ele exige algum planejamento por parte das pessoas. Eu gosto muito do assunto sobre habilidade de lidar com dinheiro, Henrique. Eu acho que esse é um assunto que me fascina desde sempre, inteligência financeira. E definitivamente o segredo não está em quanto você ganha. Isso eu digo e digo sempre, tá? O que você faz com o dinheiro que ganha. Fato. Né? Então, eu tenho um amigo que sempre diz assim, tem um amigo meu que ganha 1 milhão por mês e gasta 1 milhão por mês. Ele é pobre. É isso aí. E no final ele é pobre. Ele nunca tem dinheiro. É o livro Pai Rico, Pai Pobre, dentre muitas bibliografias que nós temos aí que retratam. O que te define não é o que tu ganha, é como tu gasta. Então, um bom planejamento viabiliza para qualquer pessoa, sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, Henrique, o cara foi lá, comprou na planta ou comprou um imóvel pronto, o imóvel está pronto, ele agora
comprou com a intenção de geração de renda. Ele não quer especular, ele não quer vender, não quer fazer giro. Ele comprou, é o primeiro patrimônio dele com finalidade de geração de renda. Ele vai alugar esse imóvel. O que tu indica que seja passos que ele precisa tentar para ele alugar e alugar rápido esse imóvel? Vamos admitir que o imóvel está numa região adequada, tem características alinhadas ao público-alvo, mas aí, o que esse imóvel pode, o que ele pode fazer para acelerar esse processo? Fabrício, hoje tem muita mídia, né? Digital, Instagram, Facebook, sabe, blogs, sabe, portais. Eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que o principal volta a escolher, assim, escolhe uma boa empresa. Nesse caso, escolhe a Filosota, sabe? Conversa com o pessoal das locações, com a Daiane, com o Tiago, sabe? Conversa, verifica bem o preço. Faz uma avaliação, uma precificação certa, né? Não erra no preço. Não, se errar no preço, sabe? É muito difícil tu alugar. Hoje não tem mais, a não ser que tu tenhas, assim, Fabrício, uma casa, um apartamento num prédio desejado por todos, que não tenha, só tenha essa unidade. Tem que ser uma raridade para alguém pagar mais. Hoje o mercado ele é estabelecido, é o preço que o mercado paga, ninguém vai pagar mais. Né? Então eu digo assim, procurar a empresa, procurar as pessoas, fazer uma boa divulgação desse imóvel. Uma das coisas que eu adoro, Fabrício, que é do meu tempo, as placas. Eu sou apaixonado por placa. Eu acho que placa continua sendo... É atemporal, tá? A placa continua te trazendo aquele resultado extraordinário. Tu vai passar e, pô, esse imóvel está para alugar, é aqui que eu quero, se não é aqui, é nessa região. Então, a placa é fundamental. Eu acho que essas coisas, Fabrício, e mais, assim, não adianta deixar tu passar no imóvel com 5 placas, com 10 placas. Isso me diz alguma coisa. Isso me diz muito. Isso me diz muito. Está fora do preço, o imóvel está feio, o imóvel está sujo, o imóvel está... Problemas existem naquele imóvel para ele não estar alocado. Sem dúvida nenhuma. Líquido e certo. Não é o volume de empresas trabalhando no teu imóvel que vai fazer com que ele alugue. Nós temos que olhar para dentro. Onde é que está a origem do problema? E eu até entendo, Henrique, e talvez as pessoas não enxerguem dessa maneira, que um excesso de placa desvaloriza o imóvel. Total. Porque ele tem que dizer alguma coisa para quem passa e olha e diz assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Né? Então, a gente percebe, às vezes, as pessoas, não, eu quero aumentar minhas oportunidades, então, na verdade, ele está jogando contra. Eu acho que essas coisas estão muito relacionadas à forma de visão de determinadas pessoas. Vou dar um exemplo. Essa semana saiu uma reportagem da Brain, na Zero Hora, falando que o mercado imobiliário teve um número grande de lançamentos e Pelotas foi uma cidade que mais lançou no ano de 2024, com 2.000 imóveis. Tá? E as pessoas ficam dizendo assim, e agora vai sobrar imóveis? E a visão que eu tenho é exatamente assim, lançou porque tinha capacidade de venda do mercado. Então, enquanto o mercado estiver absorvendo, isso vai continuar. Esse processo vai continuar. Sai do velho, vai para o novo. Sai do velho, vai para o novo. Isso vai continuar. Eu não tenho dúvida que nos próximos 2 anos, 3 anos, vai existir uma desaceleração normal de lançamentos, porque realmente não tem como segurar essa fase de lançar ao longo dos tempos. Né? Hoje a gente deve ter uma oferta aí de 1.200 imóveis de locação, mais ou menos. A maior oferta da cidade, diga-se de passagem. É isso aí. A gente aluga 130, 140 imóveis por mês, mais ou menos isso. Em torno disso. E é uma renovação de todo mundo, mas sai do velho e vai para o novo. Sim. Sai do velho e vai para o novo. Tá? Sim. Então, acho que essa transformação, volto a dizer assim, o proprietário tem que estar muito atento aí, Fabrício, de tentar comprar novos imóveis e botar como entrada o imóvel novo, o imóvel antigo. Sim, usar o imóvel como capital para ir em busca do que o mercado está demandando. É isso aí. Entendi. Henrique, estamos já começando a nos aproximar aqui do que seria o nosso finalmente, mas nós temos aqui uma pergunta derradeira, que é a última, que é, como alguém tão visionário, que enxergou tantas tendências, né? Como é que tu está enxergando o mercado nos próximos anos? O que tu acha que
possa já estar iniciando um ciclo, ou possa estar vindo por aí, que talvez a gente não tenha tratado aqui, ou se tratou, a gente reforça de qualquer forma. Para onde estamos indo? Eu acho que, conforme a nossa economia, tá, Fabrício, eu acho que a tendência de lançar produtos mais caros ela vai ficar cada vez menor. Hoje, os recursos das cidades... Tá falando Pelotas. Pelotas. Okay. Vamos falar Brasil, Pelotas? Não sei, só me pontua para que as pessoas entendam onde é que tu tá. Pelotas. Eu vou falar um pouquinho sobre Pelotas. Eu acho que a tendência de Pelotas é uma linha de crescimento para Ildefonso Mois Lopes. A cidade de Pelotas ela corre para o Laranjal num produto de classe média A, né? Ela sobe ali, de classe média para classe alta, vamos dizer assim, e para Ildefonso, classe média, classe C, B, C, vamos botar assim. Acho que é um corredor, lá tem os moradas, lá tem agora vai ter um condomínio de lotes, condomínio muito próximo do Moradas, Terra Nova, outro condomínio de casas, vai ter um empreendimento de apartamentos. Então, são 340 apartamentos, 268 casas, 570 lotes. Eu acho que isso é uma tendência natural do corredor Ildefonso Mois Lopes. Alguma coisa ainda no Fragata, mas o Fragata já não tem quase mais áreas para crescer, para fazer lançamento. As áreas grandes foram vendidas e está no limite da área industrial. Então, tu não pode construir na área industrial. O corredor Ildefonso ainda tem algumas áreas e a cidade tende a ir para o Laranjal, para aquele caminho do Veredas, do Lago de São Gonçalo, Veredas, Alphaville, né? E agora saiu o outro empreendimento, né? Então, eu acho que a tendência aqui em Pelotas é nesses dois segmentos, Fabrício. Eu acho que, além disso, eu levo muita fé nessa questão do Airbnb, que a gente já falou um pouquinho antes. Eu acho que o investidor que estiver interessado em ganhar realmente dinheiro pagando pouco, hoje as unidades de Airbnb é 280, 300... Elas precisam estar adequadas com o mercado hoteleiro, né? Não podem... São unidades de 38, 39 metros quadrados que estão ainda sendo vendidas na faixa de R$8.000, já é um pouco abaixo do que está sendo feito. É no centro. Eu acho que é uma grande tendência do centro, em função da logística. Tem muita gente trabalhando no Airbnb em várias localidades da cidade, onde as suas unidades são distantes uma das outras. Isso traz um problema para quem é proprietário, traz um problema para, né? Para quem vai administrar para fazer a administração, para limpar, para arrumar, para trocar as toalhas, para trocar o lençol. É um baita de um problema. Esse empreendimento que eu falo é bem no centro e são 86 apartamentos super bem localizados, né? Que tem uma condição extraordinária para quem está interessado em ter uma boa locação. Então, eu acho que a tendência é Airbnb, unidades menores e unidades mais populares. O que a gente vê a nível, e aí falando a nível Brasil, e não é diferente para Pelotas, né, é um fortalecimento cada vez maior da locação, né, Henrique? Isso. Né? É interessante porque tem mercado para todo mundo. Tem mercado para lançar e vender para quem quer morar, mas tem mercado tipo... A nível mundial, o índice de ocupação de imóveis locados nos outros países é muito maior do que dentro do Brasil, né? A gente vê realidades, né, na Europa, em outros países, em que praticamente no mundo todo, que o índice de locação no Brasil é um dos mais baixos. Então, isso mostra um potencial que a locação vai ter. E, óbvio, a gente está falando aí locação de curta duração, mas a gente fala também do fortalecimento da locação. Então, quando a gente fala do fortalecimento da locação convencional, né, tipo assim, os bons imóveis terão mercado e terão sempre gente. Porque o próprio perfil da própria geração que está vindo, né, Henrique? Eles têm um perfil um pouquinho diferente, um pouquinho mais fluido, né? Mais experiência. Eu estou aqui, agora eu estou ali, então privilegia algumas outras coisas em detrimento de outras que gerações anteriores, como as nossas, tinham como olhar. Então, é bem importante salientar que o mercado imobiliário, seja para locação de curta duração, seja para locação convencional, ele mostra-se extremamente promissor. É isso que a gente acaba enxergando, ou seja, no fim das contas, valorize o mercado imobiliário, que o mercado imobiliário vai lhe valorizar. Eu não tenho dúvida nenhuma, Fabrício, eu vou reafirmar aqui.
eu só vi gente perdendo dinheiro quando teve urgência de vender. Sabe? Quem compra imóveis ganha sempre. Ganha na tranquilidade, aquilo é seu, está ali, ninguém mexe. Ganha na tranquilidade de receber as suas locações, ganha na tranquilidade de ter a valorização. O mercado imobiliário, para mim, realmente é uma paixão, é uma coisa que eu vivo há praticamente 40 anos, e é uma satisfação imensa, assim, ter o conhecimento que a gente vem tendo junto a tudo que vem acontecendo no mercado imobiliário do Brasil. Eu acho que as últimas notícias de locação do Brasil foi o valor da locação cresceu, porque não houve, sabe, não houve, com a questão da taxa Selic, não houve nem preocupação em pedir, não tem... Negociação, né? Negociação. O índice de negociação está reduzido nesse momento, a gente ouve falar sobre isso. Exatamente, a negociação foi... inexistiu, todo mundo quer ficar no seu imóvel e deixa assim, vamos ficar lá. Praticamente todo o Brasil. Como nós tivemos esse fator de grandes lançamentos que foram entregues agora, vou dar um exemplo, na São Francisco de Paula, Anchieta, são 576, Smart Urban, 576 unidades entregues agora, quer dizer, isso demora um tempo para ser locado. Mas em seguidinha as pessoas estão entregando as suas unidades e se transferindo para lá. Sem dúvida. É isso aí. A gente percebe esse fenômeno. E assim como os outros condomínios que foram entregues quase no mesmo período, né? É muita unidade entrando. Esse fator é que está ocorrendo. Henrique, que bate-papo maravilhoso. Te agradeço a tua disponibilidade de estar aqui, né? A gente nem percebe o tempo passar. Tenho absolutamente certeza de que todos que estiveram aqui nos acompanhando vão ficar até o fim, porque a cada pergunta vinha mais um ensinamento. Queria te agradecer pelo teu tempo, por compartilhar conosco esse conhecimento, essa vivência toda, e está aberto para tu poder se despedir. É um prazer enorme estar aqui contigo, né? Firocast, podcast. Firou Podcast. Firou Podcast. E ser o número 1, né? A honra de participar e dizer da minha satisfação de estar ao teu lado, de ter a empresa que a gente tem, as pessoas que a gente conseguiu ao longo dos anos, que permanece na empresa todos esses anos. É uma satisfação imensa chegar lá e ver uma empresa vibrante, uma empresa que não para de crescer e que muitas novidades virão aí nos próximos anos, que a gente não precisa falar agora, mas com certeza a gente vai ter bastante novidade aí nos próximos 2, 3 anos, com muitas alegrias para a cidade de Pelotas, nos 40 anos da Firó. É isso, Henrique. Inquietude é uma expressão que faz muito sentido com a Firó Souto, né? Desde a minha entrada na empresa eu pude perceber isso, e eu acho que é isso que faz com que a gente tenha chego onde chegamos. E é isso que vai continuar fazendo a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Porque chegamos, mas nosso local ainda, nossos objetivos estão muito distantes de onde estamos. Assim a gente encerra o nosso Firó Podcast, podcast de abertura, né? Esse momento especial que a gente teve junto da presença do Henrique, né? Hoje a gente teve a oportunidade de conversar sobre estratégias, aprendizados, né? Que só quem viveu o mercado sobre a ótica de como o Henrique viveu ao longo desse tempo poderia agraciar-nos com tamanho conteúdo. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Parabéns porque você está demonstrando algo. Você está demonstrando algo que você busca, algo que você quer. E o conhecimento salva, a gente sabe disso. Mas tenha certeza que isso aqui é só o começo, tá? Temos aqui com a nossa primeira edição. A gente vai buscar outras pessoas que vão engrandecer esse espaço. Nós vamos trazer um conteúdo diversificado, sempre muito conectado com o mercado imobiliário, que certamente vai te levar de um ponto A para um ponto B. E por isso você não pode ficar de fora. Portanto, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o podcast da Firó Souto nas plataformas digitais, porque quem acompanha vai inevitavelmente sair na frente e entender todos os futuros movimentos que esse mercado nosso, tão sedutor, tem feito. Muito obrigado. Firó Souto, sempre contigo.